A musicista Elizabeth Smart foi sequestrada de seu próprio quarto quando tinha 14 anos. Elizabeth Smart morava em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos, com seus pais e mais 5 irmãos. Elizabeth era descrita como uma menina muito querida e educada. Seus pais, Edward e Lois Smart, eram muito religiosos e os criaram como parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No ano de 2002, tudo parecia normal na rotina de Elizabeth. Ela tinha 14 anos e estudava na Bryan Intermediate School e era conhecida por ser uma menina muito inteligente. Na tarde de quarta-feira, 5 de junho de 2002, foi a cerimônia de encerramento das aulas. Após a cerimônia, Elizabeth voltou para casa com a sua família. Eles moravam em uma casa enorme, de vários andares, situada entre as colinas verdes de um bairro residencial de Salt Lake City. Quando a família retornou para casa, as crianças se prepararam para dormir em seus quartos. Elizabeth dividia o quarto com sua irmã Mary Catherine, de 9 anos. Edward, o pai, verificou se as portas estavam trancadas, mas não ativou o alarme, pois achou que não era necessário. E além disso, como seus filhos costumavam ir ao banheiro à noite, muitas vezes o movimento acionava o alarme, acordando todos na casa. Infelizmente, ele cometeria um grande erro. Naquela noite, por volta das 2 horas da manhã, Elizabeth acordou com algo pressionando sua garganta. Era uma faca. Ela abriu os olhos e viu na penumbra um homem branco, de cabelos escuros e barba grande, todo vestido de preto. Antes que ela pudesse esboçar qualquer reação, o homem sussurrou para ela ficar quieta e não gritar, senão ele a mataria e toda a sua família. Ele disse: "Levante-se agora e venha comigo sem fazer barulho." Sua irmã também havia acordado, mas apavorada fingiu estar dormindo. A voz do homem lhe pareceu familiar e ela pensou que ele tinha uma arma de fogo. Ela estava paralisada de medo. O homem levou Elizabeth e ela ouviu as tábuas do assoalho rangerem quando seus passos se afastaram. Tremendo, ela se jogou para debaixo da cama. Ela teve medo que o bandido voltasse para procurá-la. A menina levou quase 2 horas para reagir, superar o medo e sair do esconderijo para contar aos pais o que havia acontecido. A essa altura, o sequestrador já estava longe. Mary Catherine acordou os pais e disse que um homem barbudo havia levado Elizabeth embora. Edward não entendeu. A princípio, ele acreditou que a filha estava tendo um pesadelo. Quando conseguiu acordar, ele correu para o quarto das meninas. E era verdade, Elizabeth não estava lá. Ele foi para os outros quartos e não a encontrou. No andar de baixo, ele notou que uma janela estava quebrada. O que Mary disse era verdade. Alguém havia sequestrado Elizabeth. Ele ligou para o 911 às 4h01. Pouco depois foi acionado o alerta de menor sequestrado e a notícia começou a circular no rádio e na televisão. Após saírem da casa, o sequestrador conduziu Elizabeth caminhando pelo bairro. Minutos após o sequestro, enquanto a adolescente era arrastada no escuro por seu sequestrador, uma viatura passou bem próximo a eles. Com a ponta de uma faca, a obrigou a deitar-se no chão. "Se você se mexer, eu te mato mesmo", ele disse. Elizabeth não disse nada, mas reconheceu seu sequestrador. 7 meses antes do sequestro, Elizabeth e sua mãe, Lois Smart, caminhavam pelo centro da cidade quando viram um homem pedindo esmola. A mãe ficou com pena do homem e lhe deu uma nota de $5. Ele estava barbeado e limpo, então ela se aproximou para conversar com ele. O homem disse se chamar Emanuel. Ela pergunta a ele se estava disposto a trabalhar para ganhar a vida. O mendigo diz que sim. Então Lois diz a ele que precisava consertar o telhado de sua casa. Ele aceitou e eles combinaram que ele faria o trabalho em novembro. Foi assim que Emanuel acabou passando alguns dias consertando o telhado da casa da família. Sem que ninguém percebesse, ele concentrou seu olhar maligno na segunda filha da família. O sequestrador conduziu Elizabeth montanha acima até chegar ao topo. Lá havia uma espécie de acampamento improvisado no meio de uma floresta. Lá uma mulher aguardava por eles. Era a esposa do sequestrador, chamada Wanda Barzee. O homem que a levou e que ela achava se chamar Emanuel, na verdade era Brian Dave Mitchell. Ele não era mendigo. Mitchell se autodenominava um pregador da palavra divina e também se autodenominava Isaías.
Ele mandou a Elizabeth entrar em uma barraca e permanecer quieta, senão ele a mataria e também toda a sua família. Depois o casal começou a preparar uma espécie de cerimônia religiosa e disseram a ela que era um casamento, que agora ela era sua esposa e deveria obedecê-lo. Nesse ponto, ela já estava desesperada, chorava muito e implorava para voltar para casa. O pesadelo de Elizabeth estava só começando. O sequestrador dizia que ele era um profeta e que a menina tinha que passar por uma série de coisas ruins para poder ser aceita e perdoada por Deus. Mitchell afirmava ter tido revelações religiosas que mostravam que ele deveria ter 350 esposas. Então ele passou a estudar. Ele fazia isso até 4 vezes por dia. Elizabeth só não engravidou, pois ainda não havia menstruado. Durante o dia, eles a deixavam acorrentada a uma árvore, onde ela passava frio e fome. Muitas vezes davam-lhe lixo para comer. Ela foi forçada a álcool até ficar bêbada e assistir pornografia todos os dias. O homem repetia para ela, se ela fugisse ou pedisse ajuda, ele a mataria. Ele a estuprou na tenda que o casal chamou de altar de Amenuel. A família ofereceu uma recompensa de $250 mil e a polícia $10 mil a mais. Uma legião de voluntários formada por 700 pessoas, mais 25 policiais e o FBI comandaram as buscas. As pistas que chegaram foram muitas. Eles recebiam uma ligação por minuto, mas que não levavam a lugar nenhum. Houve muita procura na mata, onde gritavam pelo nome de Elizabeth. Ela relembra que uma vez eles chegaram muito próximo ao cativeiro e ela ouviu a voz de seu tio, enquanto ela agonizava presa a uma árvore. O sequestrador fez sinal para ela ficar em silêncio, senão ela a mataria. Enquanto Elizabeth vivia sua provação, sua família passava pela sufocante angústia de não conseguir descobrir seu paradeiro. Ela estava viva? Será que ela está morta? Onde poderia estar? Enquanto isso, os detetives de homicídios não descartavam nada nem ninguém. Edward, seu pai e outros membros da família foram submetidos a um detector de mentiras. Passado alguns meses, o sequestrador decidiu que era hora de buscar a sua próxima esposa. Ele pretendia ter 350. No tempo que passou na casa da família de Elizabeth, consertando o telhado, ele viu a menina muito próxima a uma prima, Olivia, de 15 anos. Então ele decidiu que ela era a sua próxima vítima. Ele se aproximou da casa onde a menina morava e tentou adentrar pela janela. Porém, ela acordou e começou a gritar, e ele fugiu do local sem ser visto. O medo da população da região foi agravando. Eles estavam sendo perseguidos por um criminoso e os investigadores da polícia não conseguiam capturá-lo. Os meses foram passando e em outubro de 2002, por pressão da família, o caso chegou ao presidente Bush, que incentivou pessoalmente a implantação de sistemas de alerta rápido para o desaparecimento de menores. 3 meses depois do sequestro, com a chegada do inverno, Mitchell, Wanda e Elizabeth embarcaram em um ônibus com destino à Califórnia. Lá eles passaram vários meses se mudando entre acampamentos e lares para as pessoas sem recursos. E foi lá, na Califórnia, que Mitchell tentou sequestrar outra garota novamente. Felizmente, ele não conseguiu porque a menina estava sempre acompanhada. A essa altura, a foto de Elizabeth estava em todos os locais, então eles a vestiram com roupas brancas da cabeça aos pés e cobriram seu rosto com um véu. Ninguém a notou e ela, aterrorizada, nunca ousaria pedir ajuda. Em uma ocasião, eles foram até uma biblioteca e uma pessoa reconheceu Elizabeth pelos olhos. Mesmo com o rosto encoberto, a pessoa desconfiou e ligou para a polícia. Em poucos minutos, a polícia foi até lá. Ao ser abordada, o sequestrador interviu imediatamente e disse que a menina era sua filha e o véu fazia parte do seu costume religioso e eles não deveriam interferir. Elizabeth confirmou com a cabeça que estava tudo bem e a polícia foi embora. Mais tarde, os policiais falaram que todos eles fingiram muito bem, que ela pareceu muito calma. Passado algum tempo, enquanto a família de Elizabeth recebia um jardineiro na casa, que havia sido contratado através de uma empresa, a irmã de Elizabeth teve um estalo de memória e lembrou quem era o homem que sequestrou sua irmã. Ela diz à família que o homem era o mesmo que havia consertado o telhado meses antes. A família avisa a polícia e um retrato falado é divulgado e Amenuel passa a ser o homem mais procurado do país.
Passados 9 meses do sequestro, em 3 de fevereiro de 2003, a família é convidada para um programa de TV. Assim que o episódio em que o rosto desenhado do sequestrador foi mostrado, os telefonemas chegaram. Os enteados de Mitchell o identificaram claramente pelo nome e sobrenome. A pessoa é Brian David Mitchell. Agora, as autoridades têm uma vantagem. Todo o país conhece seu rosto e seu nome. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, Mitchell e Wanda começam a discutir sobre tentar mudar de local novamente. Elizabeth escuta a conversa e diz a eles que Deus gostaria que eles voltassem para Salt Lake City. Incrivelmente, suas palavras são aceitas. Ela consegue convencer o casal lunático e eles começam a pegar carona de volta. Foi no estado de Utah, na cidade de Sandy, bem perto de Salt Lake City, que um casal observa o bizarro trio andando pela rua. Eles empurram carrinhos onde carregam sacos de dormir. Os 3 estão de peruca e as 2 mulheres usam véus sujos. Desconfiados, Nancy e Hud Montoya, fãs do programa de televisão, ligam para o 911. Em poucos minutos, a polícia cercou o trio e Elizabeth finalmente foi salva. Em 12 de março de 2003, ao meio-dia, 9 meses após o seu sequestro, a polícia resgatou a adolescente. Em 16 de novembro de 2009, após milhares de reviravoltas na saúde mental para determinar se os réus eram ou não competentes para serem julgados, Wanda Barzi chegou a um acordo para se declarar culpada de ajudar no sequestro de Elizabeth. Ela se desculpou publicamente com a família. Em maio de 2010, o juiz a condenou a 15 anos de prisão. Mitchell, por sua vez, foi julgado por sequestro e repetidas agressões sexuais. Especialistas em psiquiatria o diagnosticaram com transtornos de personalidade. Ele era antissocial e narcisista. Ele tentou se passar por louco e incompetente em seu julgamento, mas não convenceu. Ele foi considerado culpado de todas as acusações e, em maio de 2011, foi condenado a 2 penas de prisão perpétua. Wanda, que já estava presa há 7 anos na época de sua condenação, teve liberdade condicional concedida em 2018 aos 72 anos. Quando Wanda foi libertada, Elizabeth, que tinha 30 anos, disse mortificada: "Acredito sinceramente que é uma ameaça. É sobre uma mulher que teve 6 filhos, mas conspirou para sequestrar uma menina de 14 anos e não apenas se sentou ao lado dela enquanto ela estava sendo violentada, mas também encorajou seu marido a continuar. Ela teve inúmeras oportunidades de me libertar e não o fez. Ela é tão má quanto ele." Após a libertação, Elizabeth conseguiu continuar sua vida. Ela voltou a estudar música, se formou e hoje é a maior ativista norte-americana nos assuntos relacionados a sobreviventes de sequestros e crianças vítimas de violência e abuso sexual. Seu sequestro e resgate foram amplamente divulgados e tornaram-se temas de filmes e livros. Atualmente, Elizabeth é casada, tem 3 filhos e trabalha como comentarista na ABC News, principalmente com foco em pessoas desaparecidas. Quando perguntada sobre o que foi fundamental para superar o trauma que viveu, ela diz que foram as palavras de sua mãe. No dia seguinte ao resgate de sua filha, Lois Marr disse a ela muito seriamente: "Você teve 9 meses de sua vida roubada, mas você foi mais forte e sobreviveu, e tem a vida toda pela frente. Não deixe que essas pessoas roubem mais nem um minuto de sua vida." Elizabeth entendeu a mensagem e seguiu o conselho de sua mãe. Ela não deixou o horror abafar o seu futuro e nem tirar o seu brilho de viver. Assim, ela conseguiu uma vida produtiva e o mais próximo da felicidade que conseguiu ter.